Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos lá então, iniciando a nossa aula de geografia. Hoje a gente vai começar a unidade 7 do nosso livro didático, certo? E a unidade 7 a gente vai falar um pouquinho sobre o Oriente Médio, né? Que a gente estava vendo a Ásia e as suas sub-regiões. E o Oriente Médio é uma das sub-regiões aí, então, do continente asiático, certo? Aqui nessa imagem a gente vê, né, onde seria a localização do Oriente Médio aí no continente asiático. Então, toda essa área aqui é a Ásia, certo? E aqui fica o Oriente Médio, tá? A gente chama de Oriente Médio porque desde muito tempo, né, desde a história passada aí, esse território fica bem no caminho, tá vendo? Fica no meio entre Ásia, Europa e África, né? Ela fica assim centralizada a região, né, entre esses continentes. Então, por isso que a gente costuma falar, e aí ficou o nome de Oriente Médio, tá? A região é composta de 15 países, tá? Além da Palestina, que ainda está lutando, né? Uma nação ainda sem país, mas é a luta aí para conseguir o seu país. Enfim, a Turquia, tá? É um desses países que fazem parte aí do Oriente Médio, certo? Mas que é muito desenvolvida e que tem uma pontinha dela dentro da Europa. Então é um país que fica grande parte dentro da Ásia, mas tem também um pedacinho que fica ali dentro da Europa. Então é uma cidade estratégica ali, Istambul, que é a capital da Turquia, tá? Porque é um ponto de fácil acesso entre aí os continentes, tá bom? Vamos lá. A gente vai ver, então, um mapa mais aproximado aí, né, do Oriente Médio político, aí a divisão dos países, né? São aí vários países, então, que compõem essa região, certo? Atualmente, gente, essa região, ela é composta por árabes, tá? Islamitas, que são predominantes na região, mas também destaca outras culturas, tá? Então tem a cultura mais antiga, que são os árabes ali muçulmanos, mas também tem outras religiões e tem outros povos, tá? Como, por exemplo, os judeus, né, que vivem aqui na região de Israel, os judeus vivem ali, e também árabes que são cristãos, tá? Porque não necessariamente árabe é israelense, é muçulmano, perdão, árabe é islamista, tá? Então, nem sempre, tá? Existe também os árabes cristãos, tá bom? Então, dentro dessa região, a gente encontra judeus, árabes cristãos, árabes muçulmanos, tá bom? Ou islamitas, a mesma coisa, que o islamismo, né, e muçulmano, a mesma religião. Bom, a dinâmica demográfica, né? Onde vive a população aí do Oriente Médio, onde está mais o povo ou não, né? Porque demográfica vem de pessoas, tá? Onde está a população. Então, a população ela é distribuída de uma maneira irregular dentro do território. A maioria da população se concentra próximo ao litoral, tá? Que oferece mais vantagens, né, no litoral, principalmente econômicas, porque ali no Oriente Médio, grande parte da região é desértica, né? Então, perto do litoral, ou próximo a grandes rios, é que a economia é mais desenvolvida e que é onde as pessoas preferem morar, né, num lugar melhor para se viver, que tem uma economia mais desenvolvida, tá bom? E ali perto do litoral também tem atividades pesqueiras, portuárias e petrolíferas, certo? Que o petróleo é muito, muito grande ali, em grande quantidade, né, dentro do Oriente Médio. Também tem bastante gente que vive perto dos principais rios, né, na planície da Mesopotâmia, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Dentro dessas localidades também tem aí bastante população, tá? Deixa eu ligar aqui.
E existem também, então, como eu já citei, grandes desertos, né? Então, acaba acontecendo também alguns oásis aí, né? E até algumas cidades no meio do deserto. Mas a maior quantidade de pessoas, as cidades grandes, né? O maior número de pessoas vivem, então, nessas cidades mais próximas ao litoral, tá? A maioria da população do Oriente Médio vivem nos centros urbanos, nas cidades, tá? Mas não porque as cidades desenvolveram e tinha muito emprego e era muito desenvolvimento econômico, não. Infelizmente foi por causa do êxodo rural. Na área rural, a população começa a perder o emprego, tá? Começa a diminuir muito o trabalho na área rural e essas pessoas são obrigadas a ir para as cidades, tá? Tentar aí uma vida melhor. Tá? Então, acaba que as cidades crescendo muito por causa do êxodo rural. Aí, nesse mapa, a gente vê alguns círculos, tá vendo? E esses círculos, quanto maior o círculo, maior é a quantidade de pessoas na região, tá? E, geralmente, então, são nas regiões onde tem as principais cidades ou capitais aí dos países, tá? E tem aí algumas cidades muito bonitas, né? Pontos turísticos, né, lugares de visitação, que nem ali na cidade de Jerusalém, né, tem grande turismo ali, Dubai, né, uma cidade feita no pleno deserto, mas tem muita tecnologia, tem bastante desenvolvimento, são cidades muito legais mesmo de se visitar até. Então, são cidades bem encantadoras, aí, como fala no livro, tá? Então, o Oriente Médio não é só deserto, não é só desgraça, coisa ruim, terrorismo, essas coisas que às vezes a gente pensa. Tem muito desenvolvimento, tem muita riqueza e tem aí muitas cidades legais de visitar também, né, gente? Consumo e exportação. Um dos, né, principais produtos aí do Oriente Médio é o petróleo, tá? Então, a economia no Oriente Médio gira por causa do petróleo. Eles são os principais produtores de petróleo do mundo. Existe muito petróleo na região e eles vendem para praticamente o mundo todo, principalmente Estados Unidos, tá? Aqui, então, conforme a cor mais escura, tá? É mais dependente, que mais compra petróleo aí do Oriente Médio, tá? E conforme vai clareando, é porque usa menos petróleo, tá bom? Então, o consumo de petróleo aí, né, em toneladas, quanto mais escura a cor, mais usa petróleo, certo? E como os Estados Unidos, né, um dos maiores consumidores de petróleo do mundo, eles dependem muito do petróleo aí, então, do Oriente Médio, tá? E eles estão sempre em negociação e às vezes até alguns conflitos, como a gente já viu aí, Estados Unidos com o Oriente Médio, por causa do petróleo, tá? Porém, não é toda a população, né, que tem benefícios do petróleo. A gente vai ver daqui a pouco, tá? São só aí os magnatas do petróleo, então aqueles que têm acesso a tudo isso aqui enriquece muito com o petróleo, né? Mas grande parte da população do Oriente Médio não tem vantagem aí com o petróleo, tá? Muito pelo contrário, às vezes tem muito conflito por causa do petróleo, né? Tem muita desigualdade social por causa do petróleo que está na mão de poucos, né? E a população mesmo tem que se virar com outras coisas, tá? Não é, tem petróleo, então todo lugar vive do petróleo, infelizmente não é assim, tá? Então aí a gente vê no mapa quanto sai, né? A gente vê aqui a quantidade de petróleo nessas linhas vermelhas que saem aqui dessa região, né? Que vão para outros lugares do mundo, tá? Então, a gente vê que aqui é um centro mesmo, né? De muito petróleo, tá? Aí a gente vai ver, então, a agropecuária e a indústria. Como eu disse para vocês, não é todo mundo que vive do petróleo ali no Oriente Médio. Também muita parte da população vive da agropecuária, tá? E vive também da indústria, tá bom? Então, aí tem muitos empresários, tem muitas indústrias multinacionais, né? E a maioria das pessoas da região não desfruta, então, da riqueza do petróleo, tá? Dentre dos países da região, Israel se destaca com um avançado padrão de vida, apresenta alta expectativa de vida, baixas taxas de mortalidade e baixas taxas de analfabetismo e elevada renda per capita. Então, uma das
melhores regiões para viver por enquanto aí é em Israel, tá? No país. A agricultura e a pecuária de subsistência são as atividades econômicas predominantes no Oriente Médio, tá? Então é a agricultura e a pecuária que predomina mesmo ali a região. Bom, vamos lá. As guerras e os interesses econômicos na região. Por que tem muito conflito? Por que tem muita guerra na região? Por causa do petróleo, tá? Então, ao mesmo tempo que o petróleo desenvolve a economia, né, acaba beneficiando poucos ali e acaba levando muita guerra para a região. Então, gente, a maioria da população não é beneficiada, né, pelo petróleo, muito pelo contrário, às vezes aí vive, né, num cenário de conflito sem ter culpa de nada, sem nem, né, participar aí dos lucros do petróleo, né? Então, ó, nos meios de comunicação, vamos falar sobre os intermináveis conflitos armados no Oriente Médio. De acordo com estudos do Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo, as vendas de armamentos no mundo aumentaram 10% entre 2013 e 2017, comparado com o período de 2008 e 2012, tá? Só nos Estados Unidos, que vendem armas para 98 países, elevaram suas vendas em 25% no mesmo período, né, no mercado mundial. Quer dizer, tem aumentado muito, crescido muito as vendas de armas dentro do mundo, né? Total, praticamente metade de toda a arma vendida vai para o Oriente Médio. Então, metade das armas que são produzidas nos Estados Unidos, quem compra é o Oriente Médio. A região elevou as compras de armas em 103% no período aí de 2013 e 2017, tá? Respondendo por 32% das importações globais. Gente, é muita arma, a gente às vezes não tem noção disso. 32% de toda a arma do mundo é no Oriente Médio que está sendo comprada. Então, ali o conflito é muito grande, tá? Não só o conflito aí por causa do petróleo, mas o conflito Israel-Palestina. Então, estão muitos conflitos ali dentro, tá? O Oriente Médio é a segunda região do mundo com maiores gastos militares, tornando-se assim grande abastecedora da indústria bélica global e de interesse para governos que recebem impostos provenientes desse comércio. É claro que os governos que recebem impostos vão se beneficiar, né? Mas a gente sabe que é uma coisa ruim, né? Em razão dos países da região estarem diretamente em conflitos originados por vários motivos, o valor total dos gastos militares em 2017 chegou a 1,7 trilhão de dólares. Gente, a gente não imagina a quantidade de dinheiro que é isso. 1,7 trilhões de dólares gastos, né, militares, armas, exército, só em 2017, né? Então, acabavam com a fome do mundo, pode ter certeza. Né? Onde vai o egoísmo, a ganância do povo, né? Que prefere gastar em armas do que com o povo. Né? Em vez de gastar cuidando do povo, gasta matando. É muito, muito triste a situação do mundo aí que a gente vive. Bom, chegou a atividade, né, gente? 235, tá? Você vai fazer para mim a questão 1, 5 e 8. Só essas três, beleza? E qualquer dúvida que vocês tiverem nessas atividades, não entendeu, não tá achando a resposta, não sabe como fazer, manda uma mensagem para mim que eu ajudo, tá? Terminando o 9º ano aí, nunca pede ajuda. Eu tô por aqui para ajudar, tá bom? Me chama, tá? Então é isso, gente. Fiquem com Deus, bons estudos. Até a próxima aula.